Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa, eu quero um sorriso com ânimo para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorrisão para ela, vai, para ele aí, vai. Dá um sorriso, irmão. Isso. Sorriso bem gostoso, né? Tão bom você ganhar um sorriso, não é? Quando você chega, você ganha um sorriso. Todo dia que eu vou buscar meu filho na escola, ele já vem assim no portão olhando para mim, com a tia do lado, pensando, né? O que a tia vai falar para ele? Ele já vem com uma cara assim, ó, sem graça, né? Aí eu falo, o que aconteceu, filho? Nada não, pai. E sorrisão aberto para mim, lá quebra a gente, né? Mas, por que eu estou falando isso? A Renata ministrou Isaías 41, e algumas coisas falam a respeito do que eu vou pregar hoje, que é sobre desânimo. E ela falou muito sobre ser forte, ter coragem, prosseguir, confiar, mesmo você sendo pequeno, né? Mas você tem um Deus grande. Amém? Então hoje, nós vamos derrubar um gigante na nossa vida, que é o desânimo, a letargia, né? O pavor. Porque o desânimo vem de grandes tempestades, de grandes coisas que acontecem na nossa vida. Aí acaba minando você e você acaba o quê? Se desanimando. Nada faz diferença. Deixa assim mesmo. Vamos continuar assim, não é? Então, o melhor remédio para o desânimo é o sorriso. Amém? João 16, 33. Para a gente começar. Nós vamos ler esse versículo no começo e no final da palavra. Aleluia. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra ânimo no grego quer dizer tarsel, a palavra que diz. E o significado disso é o quê? Ousadia, coragem, tomar força, tomar coragem. Então Jesus, ele enxerga o que nós passamos, o que o povo passava naquela época, e diz: ei, contudo, tende bom ânimo, tende coragem, seja forte, seja corajoso, seja ousado, não deixe que nada venha te derrubar, nada venha te atrapalhar, mas permaneça. É isso que ele quis dizer. Porque se a gente for ver, nós temos passado por dias difíceis, né? Na intercessão, na última intercessão que eu tive, né, não foi nessa segunda não, acho que foi uma antes, que a profeta Renata estava ministrando. Deus deu umas direções para a gente aqui, e no final, a Lília falou algo sobre um espírito de letargia que está sobre a congregação. Não só aqui, mas aonde você for, você vê as pessoas com semblante caído, com semblante apavorado, com semblante diferente. Porque coisas têm acontecido, elas não sabem lidar com as situações, então isso vai acabando enfraquecendo as pessoas. Então o desânimo, antes de tudo, é algo interior. Já a letargia são as consequências do seu desânimo. É o que está no exterior, são as suas atitudes de desânimo. Isso é letargia. Mas o que é o significado dessa palavra de letargia? Significa o que? Uma pessoa que não consegue mais reagir a qualquer situação. Para ela é indiferente, ela está assim, ela está morta com o olho aberto. É como se uma pessoa tivesse uma depressão profunda, ela está ali. Ó. Você pode falar, o mundo vai acabar aqui agora. Ela não tem reação. É uma pessoa que não consegue reagir. Então isso é um caso extremo que se chega um desânimo. Amém? Vamos para o texto de hoje? Marcos capítulo 4, verso de número 35. Marcos 4, 35. O tema da mensagem hoje é: não desanimes, tem de bom ânimo. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, Senhor. E esse capítulo, ele é muito bom. Sabe por quê? Jesus, ele trata com algumas parábolas por aqui, por esse capítulo. A primeira, a do semeador, que saiu a semear, que diz o quê? Sobre a palavra que é lançada sobre os corações dos cristãos, né? Uns são sufocados, outros caem em terrenos de pedra. Enfim, cada coração recebe a palavra do Senhor de alguma maneira. E aqui ele coloca esses tipos de maneiras que essas pessoas recebem essas palavras. E elas têm um resultado. Aí andando mais para frente ele fala da candeia. É o que o Cristo estava acabando de falar aqui. Tem que ter pessoas, precisam ter pessoas capacitadas para estar mesmo num hospital, sendo uma pessoa cristã, numa escola, né? Por quê? A gente precisa ser uma candeia. O que é uma candeia? Se a gente for imaginar, olha para você ver onde fica essa luz aqui, ó. Ela fica no centro do prédio, certo? Para que ela possa iluminar todo o espaço central e dos cantos. Se você chegar na sua casa e colocar uma luz, igual em casa lá, tem um defeito desse. Não sou eu. Quase eu, né? Na varanda, a luz não fica no centro, ela fica no canto. Então ela só pega o corredorzinho assim da porta da sala, e o lado da varanda, o centro lá, fica meio escuro. Então fica um negócio meio estranho. É a mesma coisa se você pegar uma lanterna no escuro e colocar debaixo da cama, como Jesus diz na parábola. Por que ele está dizendo isso? Naquela época não existia luz elétrica, amém? Então eles usavam esse tipo de candeia, porque eles colocavam um lugar alto, para que todos pudessem ficar iluminados ali. E Jesus trata isso com o quê? Porque aquele que recebe a palavra, aquele que recebe, que tem a boa terra, que é o coração, ele tem que dar fruto. E como que você dá fruto? Sendo uma candeia aí fora, levando a palavra para as pessoas, levando o que você é, como carta viva, como você é, para as pessoas. As pessoas te veem e falam, cara, você é diferente, posso trocar uma ideia com você? As pessoas querem ficar perto de você, porque você tem algo bom a oferecer para elas. Amém? Só que isso Jesus foi descendo, mas cuidado, hein? Porque existe aqueles que não querem ser candeias, e quem muito é dado, muito será cobrado. Porque às vezes você quer esconder algo oculto, mas de Deus você não consegue esconder. Então Jesus foi tratando nesse capítulo, aquela multidão naquela praia, junto com os discípulos. Eu preciso que você entenda todo esse contexto dessa introdução, para a gente poder chegar no ápice do texto. Depois ele fala da parábola do grão de mostarda, da árvore que dá fruto, do pequeno grão que forma uma hortaliça tremenda. E depois ele vai e fala uma seguinte coisa: ei, vamos para o barco, vamos para o lado de lá. Eu e o Cris conversando para São Paulo, na hora que eu me liguei desse negócio, que ele me ensinou algumas coisas. Vamos para o lado de lá. Então Jesus estava ali na praia. O que você lê, você entende o que? Vamos para o outro lado, vamos deixar a multidão aqui e vamos para o outro lado, vamos descansar. Vamos ler? Marcos 4,35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Antes da gente continuar o texto, só algumas informações muito interessantes sobre esse contexto desse mar, esse contexto desse lugar. O Mar da Galileia, ele era cercado de golãs, pequenas montanhas, pequenos montes assim, que cercavam esse mar, que tinha o quê? 21 quilômetros de comprimento e 14 de espessura. Então é um pouco grande, né? Não é algo tão pequeno. E atrás dessas golãs tinha o Monte Hermon, onde no cume dele é juntado muito gelo, né? Então vem muitos ventos de lá. Então bate nas golãs e bate nas águas. Então são fatos históricos que acontecem naquele tipo de região, né? Fazendo que os ventos e que as águas comecem a se agitar e acabando naufragando os barcos. Amém?
Continuando, Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, depois de tudo que vocês aprenderam algumas horas antes, continua assim ainda? Verso 41. E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero falar a respeito desse texto é: toda tempestade é inevitável. Não tem como você prever uma tempestade e falar assim, vamos fazer algo para tentar conter isso. Não, não dá. Vocês viram o Taubaté Shopping ontem? Vocês viram o centro de Pinda? Vocês viram pequenas chuvas perto de tantas coisas que nós já vimos em outros países, em outras nações? É pequeno. E olha o desastre que aconteceu. Então é inevitável. Ela vem para o doutor, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o analfabeto, ela vem para todo mundo. Então, se você tem na sua cabeça que você é cristão e passa a luta, irmão, não, é para todo mundo que vem. A tempestade, ela pega qualquer um que é ser humano e que é vivo. Você quer ver? Pega um empresário e tira todo o dinheiro dele para você ver. Se ele não tiver Deus, acabou ele. Você mata ele. Então, toda tempestade ela é inevitável. Eles estavam naquele barco, naquele mar da Galileia ali. Eles não saberiam nunca que ia acontecer aquilo. Então eles foram pegados de surpresa. É inevitável, toda tempestade vai te pegar de surpresa. Só que está aí que está, o que você faz com isso? O que você vai fazer quando essa tempestade vir bater nas águas e começar a deixar você apavorado? Porque a primeira coisa que acontece numa tempestade é você ficar com medo. Você viu aquele chuvão que estava ali agora? Sai andando para a rua aí, para um lugar que você tem que chegar sozinho, sem carro, sem nada aí para você ver. A Vanessa, minha esposa, ouve um barulho de trovão, ela já corre para a sala, ela morre de medo de trovão, irmão. É impressionante. Agora você imagina você no meio do vendaval desse aí. Dá um pavor, dá um medo, né? Mas algo te tranquiliza e me tranquiliza. Jesus estava dormindo naquele barco. Jesus estava dormindo ali, estava descansando ali. O que é o barco, irmãos? É a nossa vida. O barco simboliza a nossa vida. E Jesus está na nossa vida. Jesus tem que estar dentro de nós, dentro da nossa vida, cuidando de nós. Você tem que acreditar nisso. Amém? Toda tempestade, ela é inesperada. Ela é inevitável e inesperada. Você não espera o que vai acontecer. Você não pode evitá-la, você não pode contê-la. E você não sabe que ela vai chegar. Você quer ver uma? A morte de Lázaro para Marta. Foi algo que ela não esperava. O irmão que ela tanto amava morrer. Adoecer e morreu. E o que ela fez? Mandou o mensageiro ir lá, vai atrás de Jesus, que o Lázaro está morrendo. Quando o mensageiro saiu dali, ele já morreu. Então foi 2 dias para ele chegar lá. Foi 2 dias mais ou menos para ele chegar lá. Avisou Jesus, só que ele já estava morto. Já não tinha mais o que fazer. Pegou de surpresa. Jesus falou, já vou. Avisa que eu já vou. E Jesus voltou depois de 4 dias. Você imagina como é que não estava. Então, qual foi a reação dela receber aquele quem ela confiava como Senhor e Salvador do irmão dela? Agora que o Senhor veio, ele já fede, já cheira mal. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A tempestade vem, as lutas vêm. O que acontece? Ela é inesperada, você não espera, ela te pega de surpresa. E muitas vezes o que acontece? Ela te baqueia, ela te mina. Você não consegue suportar a dor de uma perda. Você quer ver num casamento?
Imagina quando vem um adultério. Poucos homens de Deus, poucas mulheres de Deus perdoam um ato desse. São pessoas que, eu conheço sabe, que aconteceu várias coisas, pessoas de Deus que eram na época, ele continua, graças a Deus. Essa mulher foi para o lado da vida que ela quis, fez o que ela fez e continua fazendo até hoje. E 1 ano atrás ele disse: eu te perdoo por tudo, volta para mim. Sabe, eu vejo homens assim, eu falo, meu Deus, que intimidade é essa, sabe, que força é essa? De aguentar tudo, o que sabe, o que viu, e querer continuar com aquilo. Sabe, eu acho isso muito, muito de Deus mesmo. Eu não sei se suportaria isso. Isso que eu estou dizendo nesse exemplo. Então, perdas de filho, perdas de esposo, separações, trabalho, as tempestades vêm inesperadas. Hoje o meu irmão jogou no Facebook: Deus abençoe vocês que foram mandados embora da firma hoje, que Deus possa abrir a porta para você, sabe, falando lá. Imagina esses caras, Natal, final de ano, recebendo, tchau, com família, pagando aluguel, não tem mais como você ficar aqui com a gente. Imagina o baque. O que você faz com isso aí? Como você se porta com a sua perda? Como que as tempestades vêm para cima de você inesperadamente, sem você saber o que fazer, como aqueles discípulos, eles estavam ali no barco, tranquilo, até alguns descansando, Jesus dormindo, daqui a pouquinho veio os ventos do Hermon batendo nas golãs, batendo nas águas e jogando para todo lado. Imagina o pavor nos olhos deles. Olha o desespero deles: Senhor, tu não importas que morramos. Não é assim que você faz, que eu faço quando a gente está passando por problema? Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está enxergando a situação que está acontecendo aqui debaixo dos seus olhos, Senhor? Eu tenho sido tão fiel que o Senhor tem feito, e olha o que está acontecendo. Não faça isso nunca mais. Não ponha Deus na parede. Sabe por quê? Próximo tipo. Toda tempestade, toda não, existe algumas que são pedagógicas. Elas vêm para instruir você, ensinar você. Não ponha Deus na parede por causa das coisas que acontecem com você. Deus está aqui, ó. E se você é filho dele, você crê que você é filho dele, não tema. Eu venci o mundo. Não foi isso que ele disse? Tem de bom ânimo. Ele está aqui, irmão, ó. Eu tenho ministrado para alguns irmãos que estão perto de mim: você é filho, você não é bastardo, você não é órfão, você é filho, então não temas, cara. Permaneça. Mas você não sabe o que é perder, você não sabe o que aconteceu, mas eu também não posso imaginar a sua dor, mas o desânimo está tomando conta de você, e isso vai matar você. Porque quanto mais você olha para baixo, quanto mais você fica olhando para os seus pés, esquece de olhar para o alto, para as coisas do alto, mais para longe de Deus você vai ficando. E mais longe da esperança de Deus você vai ficando. Meu Deus, eu já passei por isso. E quanto mais eu reclamava, e quanto mais eu jogava Deus na parede, mais longe dele eu ia ficando. E mais difícil as coisas iam ficando. Cada vez mais estreitas. Porque quanto você fica mais longe de Deus, quem que fica mais perto? Satanás. E ele vai minando você, ó. Gotejar e gotejar e gotejar, até matar você. Amém? Vamos colocar a maioria delas, tempestades são pedagógicas, elas vão ensinar você alguma coisa. Ela vai amadurecer você aqui, ó. Talvez você está acostumado com um tipo de vida, é necessário que Deus mande essa tempestade e permita que ela venha. Por quê? Para ensinar você, muitas vezes, a amadurecer, a virar homem, virar mulher, a crescer, a se tornar uma pessoa que Ele quer usar como uma candeia aqui fora. Então é necessário que isso venha. Então, se está acontecendo essas coisas, se essas tempestades têm vindo, dê glória a Deus por elas, mesmo na dor, irmãos.
mesmo que isso aconteça, sabe, mesmo que esteja difícil. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, me ajuda, me dê força para suportá-la. Porque na hora que você questionar isso para Deus, Ele vai falar: vocês não têm fé? Vocês não creem que eu posso mudar a história de vocês? Eu estou te ensinando. Você quer ver um exemplo? Jonas. Jonas não queria obedecer ao Senhor. Ele estava, fugindo. O que veio no barco dos pescadores? Tempestade. Oh, glória. E o pau começou a quebrar naquele mar, irmão. E o barco ia à deriva e todo mundo ia morrer. Até que um rapaz lá falou: quem que está errado aqui com Deus aqui? Se conserta agora. Deus está querendo pegar alguém aqui. E ele caiu na água, né? Foi deportado para a água. E lá ficou 5 estrelas numa baleia, né? Durante alguns dias. Aí ele entendeu: eu precisava disso, Senhor, para poder cumprir a minha missão e o propósito do Senhor na minha vida. Aleluia. Creia nisso, preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não é por acaso, não são coincidências. As parábolas do capítulo 4 não são coincidências. Com isso aqui, é tudo uma ligação só. São assuntos diferentes, mas com o mesmo sentido, o mesmo propósito. Se você não está firme na palavra, se você não tem um coração para receber a palavra do Senhor e se firmar na rocha, você vai afundar, irmão. Se você não entender que você tem que dar fruto, que você tem que ser uma candeia, não vai adiantar, você vai ser um apagado aí fora. Tudo tem um sentido. Não fugiu nada dali. Sabe o que estava acontecendo agora ali? Uma aprovação do Senhor para aqueles homens dentro do barco, dos 12 dele ali. Vamos lá. O que está acontecendo? Por que vocês estão me acordando? Por que vocês estão me colocando contra a polpa do barco? Vocês não têm fé? Vocês acabaram de aprender um monte de coisa comigo lá, agora vem a aprovação do Senhor para a vida de vocês e vocês já são reprovados na primeira. E sabe o que prova no versículo 41? Olha o que eles dizem: quem é este que o mar e os ventos lhe obedecem? Eles não conheciam ainda quem era Jesus. Sabe, conhecer realmente ali, sabe, a fundo, de confiar: Senhor, o barco está afundando aqui, mas nós vamos crer que nós vamos sair daqui em nome de Jesus. Difícil, né? Você fala isso na tempestade, não é? Não é mais fácil você desanimar? Fazer igual o Chaves? É mais fácil. É mais, né? Você não precisa se esforçar para nada, você fica no comodismo ali. Só que cuidado. O desânimo causa letargia. E há um espírito que se alimenta disso aí. Nós vamos quebrar esse bicho hoje, amém? Nós vamos sair daqui, marchando igual soldado de Cristo nessa igreja aqui hoje. Se a gente tiver que orar por alguém na rua, vamos orar. Falar, ser uma carta viva se for preciso. Mas a gente tem que sair diferente daqui, cara. Chega de desânimo. Chega de parar e olhar para os ventos e para as águas entrando no seu barco, na sua vida. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente prossegue ou a gente estagna. Vamos. Eu fiquei 1 ano e 4 meses trancado na minha casa, estagnado, irmão. É horrível. É horrível, horrível, horrível. Eu chegar do serviço, ligar a televisão e ir para o quarto. Levantar, ir para o serviço, voltar, comer e ir para o quarto. É horrível. É horrível. Se você tem vivido essas coisas, sai desse quarto agora em nome de Jesus. Isso aí não é o jardim secreto. É o jardim do diabo, isso aí.